bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde primeira impressão equivale. Eu sou o Rafael Campos, esse é Matheus Braga e hoje nós iremos trazer mais um livro aí do Ken Follett, Os Pilares da Terra. Mostra o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Esse foi a minha primeira experiência com Ken Follett. Foi o que me fez, né, tornar um fã do leitor. Então, já dando spoilers, já li esse calhamaço aqui, capa dura. Esse aqui que eu tenho é uma edição da Roku. E a Roku, se não me engano, tem só esse. É porque o Ken Follett, né, a gente até trouxe, se não me engano, o que a gente trouxe agora, eu tô até na dúvida qual foi. Mas enfim, é uma série de livros eles são ficção histórica, né? Então, não dá pra dizer que se passa num universo próprio, nem nada, é no nosso mundo mesmo, né? Então, só que ele vai pegando épocas diferentes, né? E cria os personagens dele ali, os personagens, alguns são fictícios, outros não, mas é uma sequência, vamos dizer assim, né? Só que são anos e anos separados um livro do outro, né? E esse aqui, em princípio, foi o primeiro que deu origem a essa série agora esqueci como é que ele chamou essa série aqui. Enfim, não é relevante pra gente nesse caso. Mas é uma edição bem bacana aqui, capa dura da Roku. E os outros livros da série, que é isso que eu estava querendo dizer, né? Os outros livros da série são publicados pela editora Arqueiro, se não me engano. A editora Arqueiro tem esse primeiro livro aqui também publicado, mas acho que não é capa dura. Esse aqui na época me chamou bastante atenção na livraria, acabei comprando. Enfim, nada disso importa pra gente está preocupado com as técnicas que o Ken Follett usou aqui na primeira página dele, né? E se são suficientes para motivar a gente a virar e continuar a história dele. Os Pilares da Terra, Ken Follett. Prólogo, 1123. Os garotos chegaram cedo para o enforcamento. Ainda estava escuro quando os primeiros 3 ou 4 saíram sorrateiramente dos casebres, calçados com suas botas de feltro, silenciosos como gatos. Uma fina camada de neve recente cobria a pequena cidade como uma demão de tinta fresca e as pegadas dos meninos foram as primeiras a marcar a superfície imaculada. Eles se esgueiraram por entre as choupanas de madeira amontoadas e pelas ruas de lama congelada até a praça do mercado deserta, onde havia sido montado o patíbulo. Os meninos desprezavam tudo o que os mais velhos valorizavam. Desdenharam a beleza, zombavam da bondade. Riam como hienas quando viam um aleijado e, ao se deparar com um animal ferido, matavam-no a pedradas. Gabavam-se dos ferimentos sofridos e ostentavam orgulhosos as cicatrizes, reservando uma admiração toda especial para a mutilação. Um garoto a quem faltasse um dedo podia virar seu rei. Eles amavam a violência. Eram capazes de correr quilômetros para assistir a algum derramamento de sangue, e nunca perdiam um enforcamento. Um deles urinou na base do patíbulo. Outro subiu no tablado, levou as mãos ao pescoço e deixou o corpo cair, fazendo uma careta num horrendo simulacro de estrangulamento. Os outros aprovaram com gritos animados, e 2 cães entraram na praça correndo e latindo. Um menino bem pequeno pôs-se a comer uma maçã, despreocupado, e um dos mais velhos lhe deu um soco no nariz e pegou a fruta. O menor aliviou a frustração atirando uma pedra afiada em um dos cachorros, que voltou para casa ganindo. Depois disso não houve mais nada a fazer, de modo que todos se agacharam na calçada seca sob o pórtico da grande igreja para esperar algo acontecer. A luz das velas tremeluzir detrás das venezianas nas sólidas casas de madeira e pedra ao redor da praça, lares de artesão e comerciantes prósperos, eram as criadas de cozinha e os jovens aprendizes acendendo lareiras, esquentando água e preparando mingau. O céu passou de negro a cinza. Envoltos em pesadas capas de lã grosseira, os moradores da cidade começaram a emergir de suas portas baixas e descer, tremendo de frio, até o rio para buscar água. Dali a pouco, um grupo de rapazes, cavalariços, agricultores, aprendizes, entrou confiante na praça do mercado. Com tapões e chutes, expulsaram os meninos do pórtico da igreja, encostaram-se nos arcos de pedra talhada e lá ficará, se coçando, cuspindo no chão e discorrendo com uma segurança ensaiada sobre a morte por enforcamento. Se ele tiver sorte, falou um, o pescoço vai se partir logo na queda, uma morte rápida e indolor, caso contrário, ficará lá pendurado, cada vez mais vermelho, com a boca abrindo e fechando feito um peixe fora d'água, até ele morrer sufocado. Outro disse que morrer daquele jeito podia levar o tempo que se leva para percorrer 2 quilômetros a pé. Um terceiro afirmou que poderia ser pior ainda e que já tinha visto um homem cujo pescoço, ao morrer,
ficará com mais de 1 palmo de comprimento. De cara, acho que talvez, Rafa, seja a primeira vez que a gente tenha quase uma página mesmo de A4 para avaliar, né? Porque é um livro, querendo ou não, grande, né? Mais de 20 centímetros aqui, de 1 palmo de tamanho, a letra é relativamente pequena, a primeira página em si ocupa bastante espaço, e só que como não termina no parágrafo certo, ainda continua aqui, a gente estendeu um pouco, né? Então, deu quase uma página mesmo de texto para a gente avaliar, né? Sim. Ficou bem grande, na real. Algo que, se eu não me engano, a gente fez isso acho que 2 vezes só, e é com pessoas que não foi necessariamente livro, foi mais o e-books, porque tem mais esse controle da quantidade de palavras por página. Justo. Mas começando, a gente pegou o prólogo, né, que é uma das coisas que o Matheus prefere, e no final a gente acaba cedendo. Mas eu achei interessante porque, por falar em 1123 e o próprio Ken Follett, ele tem essa proposta de trazer esse gatilho da autoridade com pesquisas e com mesclando um pouco da fantasia dele com as próprias ambientações históricas que ele trouxe. Então meio que ele já traz muito claramente, isso vai se passar em um cenário que simula-se o ano de 1123. Então já traz essa ambientação bem forte quanto à questão temporal, né? Sim, uma coisa bacana do Ken Follett nesse sentido, eu sigo ele nas redes sociais dele, Twitter, Instagram, agora não tô lembrado se eu sigo, mas que ele posta com frequência, assim, quando ele tá escrevendo os livros deles, é visitar os locais, de fato, onde a obra deles passa. Acho que tem histórias que tem locais fictícios que ele inventa também, mas se passa no país, na Inglaterra, né, de forma geral e tal, e ele vai nos locais, né, para poder pegar inspiração ali, para colocar elementos reais da história, né, então acho que isso, como o Rafa comentou, é a questão do gatilho da autoridade, né, e ele aprofunda nisso para poder trazer algo mais crível, mais pé no chão, para você se sentir imerso na história de fato, né? A vantagem de estar na Europa é que as viagens entre países são Mais mais fáceis próximas, para os né, próprios sim, europeus, né? com certeza. Agora falando sobre a primeira frase, eu achei bem interessante, eu gostei bastante na real, porque primeiro traz aquilo que a gente gosta sempre, que são frases curtas com impacto e muito mais do que apenas um único gatilho, porque os garotos chegaram cedo para o enforcamento. Isso já traz tanto um quesito da caracterização dos próprios personagens, porque é algo que o texto vai desenvolver, mas você já fica aquela pensando, tá, isso aí é algo mórbido dessas crianças ou isso é meio que uma questão cultural? Porque nesse período era muito comum fazer enforcamentos em praça pública, onde isso era evento. Então fica aquela dúvida, pelo menos iniciante, se é algo dos garotos ou algo cultural. Por um pelo outro, de qualquer forma já é um gatilho bem interessante Impactante, quanto a né? isso, né? É uma primeira frase, como o Rafa comentou, curta e com impacto, né? São duas coisas importantes de se ter na primeira frase. Garotos e enforcamento na mesma frase já dá uma torcidazinha na ideia, né? Apareceu aqui pra mim que eu perdi a conexão, mas voltou. Deu algum corte, alguma coisa? Não. Não, beleza. E aí, Rafa, apesar da gente ter essa questão da época, né, e tal, é uma coisa que conversa bastante, acho, com os dias atuais também, né? A gente tem muito disso e acho que até criança tem de fazer experimentos, de estar conhecendo o mundo, não sabe o que é a morte direito ainda, não sabe lidar com isso, né? E tá tendo uma primeira experiência, né? A violência por si só, ela não só para criança, mas para todo mundo, é um. Não sei como é que eu vou dizer, mas é uma atração, é um espetáculo a se ver, o ser humano tem. Não sei se isso é inerente a todo ser humano, é algo que chega a soar doentio, porque de fato a gente está falando de morte aqui, de coisa pesada, mas você vê, se tiver um vídeo aí de alguém sofrendo alguma coisa, né, na internet gravado, vai ter um monte de visualizações, vai ter gente comentando a roda, então a gente tem um pouco disso, de usar a violência como espetáculo, né? O ser humano tem um pouco disso, né? E acho que antes talvez fosse até mais intenso nisso, né? Como você comentou, e era comum enforcamento em praça pública, né, e tal.
é algo que a gente tenta corrigir à medida que a sociedade vai, à medida que o ser humano vai evoluindo, né, crescendo e tal, a gente tenta educar para evitar esse quesito relativamente doentio, né, mas é algo que está aí no ser humano, infelizmente, né. Mas enfim, e aí ele toca nessa ferida, né, e deixa isso explícito de certa forma, né, os garotos foram cedo pro enforcamento, e aí você já fica querendo saber que enforcamento é esse, quem são esses garotos, se eles vão ser importantes ou não, né, são perguntas que você faz aí com essa primeira frase, que tem sim um impacto, né, que causa um incômodo aí no leitor. Sim, e de uma forma geral, a primeira página como um todo é ali tenta trazer um pouco mais da, da psique dos próprios meninos, falando um pouco sobre os seus trejeitos, seus comportamentos, meio que ele começa a apresentar os personagens sem muito dizer quem é quem, mas pelo menos você já consegue ter uma noção geral. Porque o que eu achei interessante nessas descrições que são, apesar de generalistas de uma forma geral, eu achei interessante pelo fato de que tem aquela frase: me digas com quem andas, te direi quem és. Então, mesmo que ele não esteja especificando o personagem, já mostra que um é violento, o outro é sádico, o outro é isso, o outro é aquele outro. Então, mesmo que não fale, não, esse personagem é assim, 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 ele faz um show don't tell bem generalista para você já ter uma ideia de que, ah, o que vier daqui é lixo. O que vier daqui é mórbido. O que vier daqui é sádico. Mesmo que possa ter no meio dessa garotada, que a gente não sabe necessariamente quantos, mas, né, fala-se 3 ou 4, mas a gente não sabe necessariamente quantos fazem parte do grupo de uma forma geral. Pode ter um alguém que fuja desse padrão, mas de uma forma geral nós temos isso. Então achei interessante esse show do hotel generalista, que à primeira vista parece ser um pouco estranho, por não nos apresentar alguém que vai seguir a história, que vai nos conduzir a história, mas pelo menos nos traz esse panorama geral, ou cultural, ou pelo menos social, no nível da psique dos próprios garotos de uma forma geral. Sim, essa questão da psicologia aí, do ser humano de modo geral, Rafa, tem até é, um conflito, duas vertentes que acreditam que todo ser humano já nasce violento, assim, de alguma forma, ou a outra vertente que acredita que a sociedade é que faz isso na cabeça do ser humano, né? A gente não tem como, acho que não tem como provar, pelo menos, qual que é a verdade, né? Mas a verdade, o fato é que essa violência está intrínseca aí ao ser humano de alguma forma, né? Seja por nascença ou pela criação da sociedade, não sei qual, mas a gente tem isso bastante conectado com a gente, né? E aí, essa questão que o Rafa comentou, talvez da impessoalidade, né? Não dá nome a ninguém, não caracteriza com o nome de fato, né? Porque caracteriza, ele faz essa caracterização muito bem, mas não dá nome. Eu acho que é também proposital, porque, se não me engano, eu tô na dúvida aqui agora, porque já tem tempo que eu li esse livro, mas se não me engano, nenhum desses garotos aqui são personagens principais que vão conduzir a história de fato. Né? E aí entra um pouco nessa questão do Rafa que diz, não, às vezes, pular o prólogo, né? Apesar de que vai ser introduzido aqui o personagem, um dos personagens, pelo menos, principais da história, esses garotos aqui, se não me engano, não fazem parte desse hall de personagens principais aqui. Eles estão aqui só acompanhando um evento, e o evento em si é relevante para a história, né? E daqui a pouco vai aparecer outra personagem aqui que seria ponto de vista também, né? Porque o Ken Follett, ele faz assim como o George Martin no Game of Thrones, ele é capítulos e capítulos, cada capítulo com um ponto de vista de algum personagem relevante, né? Então, a personagem em si que é relevante aqui para a história vai aparecer daqui a pouco, se não me engano. Não tô lembrado ao certo, né? Mas esses personagens, essas crianças aqui, são, acho que só para te ambientar, para contextualizar o período histórico, para mostrar como a mente do povo da época, né? Que, como eu disse, conversa bastante com a nossa mente atual também, infelizmente. Mas é mais como uma introdução, mais como um prólogo mesmo do que a história em si, apesar do evento que está acontecendo aqui ser relevante para a história. E uma coisa que eu achei interessante é que o título do livro, de uma forma geral, né, Os Pilares da Terra, eu acho sempre muito legal quando
algumas palavras-chave, elas possuem uma semiótica que já nos remete a alguma coisa. Porque pilares normalmente são as estruturas arquitetônicas que sustentam a construção. E, e o legal desses pilares é que pode ser tanto algo que vai sustentar alguma coisa, quanto mostrar alguma coisa. Tanto, né, em cima de um pilar, em cima de uma estrutura que mostre, né, um poste. Então, eu achei interessante porque esses pilares da Terra, trazendo ainda mais um pouco dessa psique por detrás, tem diversos autores dentro da psicologia, da psicanálise, que utilizam meio que o próprio termo da semiótica de os pilares das emoções, os pilares do ser humano, os pilares do sei o quê. Então, apesar de a gente normalmente não tratar muito dos títulos das obras, mas normalmente os títulos dos capítulos em si, eu acho interessante que, pelo fato dele utilizar dessa semiótica, principalmente pelo fator de começar o prólogo trazendo uma base cultural que é um dos pilares da sociedade, isso já me remete a algumas coisas interessantes, isso já me engatilha meio que umas vontades de saber quais seriam, então, talvez esses outros pilares, né? Já que a parte social já vê que já está meio que mórbida ao ponto da galera torcer e contar historinhas, não, porque tal pessoa morreu assim, tal pessoa morreu assado, tal pessoa aquele outro, uma morte sendo uma trivialidade. Então eu achei interessante esse fato, principalmente dessa brincadeira do significado, onde simplesmente pode ser algo extremamente fantástico, ou realmente que tem esse embasamento mais psicossocial. O Ken Follett, Rafa, ele para mim, assim, ó, li alguns livros, a maioria dessa série aqui dele. Ele tem outros livros mais contemporâneos, eu não li nenhum ainda. Mas todos esses dessa série, pelo menos, ele tem muito esse enfoque dessa questão da psicologia que você está falando, de acompanhar a personalidade dos personagens dele desde a infância até a fase adulta, sabe? Então, ele vem e mostra como é que eles eram na criança, alguns eventos que se passaram nessa fase e como isso vai moldando a psicologia do personagem em si, pelas decisões que ele toma lá na frente. Isso é muito da psicanálise, da psicologia, pelo menos do meu ponto de vista, né? E tem a ver com isso que você falou do título Pilares, né? Como é a fundação, né? Como é o que sustenta as decisões que vão ser tomadas lá na frente. Então, tem essa brincadeira com o lado psicológico, mas também se baseia na ideia da obra em si, que é a fundação, que é a construção de uma igreja, de uma catedral. Então, os pilares têm esse duplo sentido aqui na história, tanto do lado da psicologia quanto do lado da construção civil mesmo de uma igreja, que é um dos temas centrais aqui que gira a história. Apesar dele não ter falado isso no prólogo, né, é tema que vai se tornar bastante comum logo mais para frente. Sim. E pegando até aqui, coisa que eu já citei, mas o finalzinho, não a última frase, que a última frase ela é meio que complementar a algumas anteriores, mas eu achei interessante essa brincadeira de que a primeira frase dos meninos chegaram cedo pro enforcamento, com as 3 historinhas. Tal pessoa torceu pro pescoço assim, o outro ficou o pescoço maior, o outro, não sei lá o que, de uma milha, não sei o que lá. Então, eu achei interessante porque é como se toda a história, toda essa primeira página, acontecesse em poucos minutos. Diria até alguns poucos segundos, dependendo do jeito que for, porque enquanto eles chegaram, aí passa meio que rapidinho como eles chegaram, saíram da casa deles, passaram por tais lugares, chegaram em tal lugar, e agora estão lá olhando pro cadafalso, vendo assim, e especulando como seria a morte da pessoa. Então você vê que são palavras e palavras que são trazidas para a gente identificar o que passa na cabeça de cada um de uma forma geral, porém o tempo narrativo é pouco. É algo assim de pouquíssimos minutos. Seria tipo, eu, Matheus, a gente sai de casa, a gente se encontra em tal lugar e agora tá esperando tipo, o shopping abrir ou cinema, dar horário de cinema. É meio que algo muito trivial. Para um encontro trivial, eles saíram de casa, sei lá o quê, marcaram, sei lá, e agora estão vendo uma pessoa morrer. Então eu achei interessante porque
apesar de ser uma página enorme, com muito texto, você percebe que o tempo psicológico é muito mais extenso do que o tempo cronológico do livro, gerando essa, dentro da mesma estrutura, um tempo espacial curto. Sim, e assim, me parece que tudo isso proposital, Rafa, para poder te ambientar no local, né? Eu acho que o Ken Follett faz isso muito bem, pelo menos para mim, eu gosto muito da escrita dele, que é trazer essa ambientação, essa contextualização e imersão dentro desse negócio aí que você está comentando. É uma cena curta, mas que ele consegue descrever é, ser bastante prolixo, mas sem ser prolixo à toa, né? Até controverso um pouco que eu tô falando aqui, que o prolixo normalmente é aquele que escreve para enrolar, né? Ele é um prolixo, mas que ele enche de coisas importantes para te trazer a imersão, para te trazer a ambientação ali do período, da época, da psicologia dos personagens, né? Vendo a morte como algo banal, né? Como algo rotineiro, que provavelmente era na época, né? Então acho isso muito interessante. Uma outra coisa aí desse último parágrafo que você comentou que eu acho bastante legal também é a forma de usar o diálogo sem estar num diálogo, né? Ele fala, a pessoa disse isso, disse aquilo, o outro falou assim, falou aquilo, mas não é com travessão, não é com aspas, né? São as formas, as técnicas que a gente tem para poder utilizar um diálogo, né? Ele está usando do diálogo no meio da descrição do parágrafo, que é uma forma também de se usar diálogo, claro, né? Mas só falando um pouco aí de técnicas, de formas de se descrever uma conversa no texto, né? Além do parágrafo, do travessão que a gente usa normalmente, da aspas que é possível também, ele está aqui no meio do parágrafo, ele vai descrevendo, né? Um falou isso, o outro falou aquilo, né? Então são algumas técnicas aí que o Ken Follett usa. Não é só dessa forma que ele trabalha o diálogo no texto dele, obviamente, tem hora que ele usa o travessão normalmente, mas aqui ele optou de aplicar essa técnica aí. Sim, o legal porque esse que a gente chama de diálogo indireto, onde não tem um personagem dizendo ou falando ou alguma coisa meio que é algo que vai no fluxo da história, no pacing da história, é legal porque esse tipo de diálogo a galera normalmente não indica esse tipo de coisa porque se torna um diálogo sem emoção. Porque, então a pessoa diz tal coisa, diz tal coisa, diz tal coisa, você perde os beats, você perde as aproximações, os gatilhos mais de imersão com o personagem. Mas aqui faz todo sentido utilizar, porque já é uma primeira página que traz essa proposta de indiferença. Então, sim, eu gostei também bastante do fato dele ter colocado esse diálogo indireto para realmente reforçar e fechar essa primeira página, ou pelo menos no caso, essa primeira parte, com esse fechamento em meio que sem sentimentos, porém com um quê psicológico por de fundo. E aí, Matheus, vai virar ou não vai virar? No caso, já virou, mas agora, depois de tantos anos, viraria de novo? Já virei, depois de tantos anos, viraria de novo. Rafa. Acho que o único, talvez, crítica que eu tenho aqui a essa primeira página dele é essa questão de não trazer os personagens ou algum personagem específico, né? Mas eu acho que faz parte dessa vontade de passar essa indiferença tanto para a morte, aí no caso, quanto para os personagens, né? Ele só relata crianças como se fosse uma criança qualquer mesmo, né? Presenciando ali a morte, ou vibrando por isso, né? Usando isso como um espetáculo, né? Como uma forma de entretenimento ali. Eu acho que tem a razão pela qual ele optou por isso, mas eu acho que prefiro, né, é uma questão puramente pessoal, eu prefiro quando há algum personagem em si sendo apresentado, né? Se essas crianças fossem personagens que seriam utilizadas na história de fato, acho que seria mais interessante, né? É claro que lendo aqui a primeira página por si, não dá nem para saber se são aproveitadas ou não o resto da história, né? Mas pelo que eu me lembro aqui vagamente, não eram. Mas enfim, acho que a única crítica que eu teria era essa, e o restante para mim é uma ótima primeira frase, uma imersão muito boa, ambientação muito boa e técnicas de escrita, o desenvolvimento, a fluidez da escrita em si, para mim, são características muito boas nessa primeira página aqui do Ken Follett.
No caso, eu viraria a primeira página pelas técnicas e pelas propostas, ainda mais pelo ar sádico que tem, misturando um pouco de fantasia com um ar mais sádico. Apesar de que eu não sou, assim, um fã muito forte de fantasia histórica, eu gosto de, ou no caso, mais ficção histórica, porque ele brinca um pouco mais com os e se aquilo, e se aquele outro. Quando é histórico, eu gosto mais de fazer um negócio do tipo, ah, passa na Idade Média, ok, mas eu vou contar uma outra coisa que você não sabia, meio que a verdade por detrás de X, ou a verdade por detrás de Y. Para mim, eu sou mais de, ou mais para um realismo, uma fantasia mais, chamaria mais de ficção, onde tem um mundo ambientado lá, ou algo mais de uma fantasiona por detrás. Não algo tão histórico, mas baixa fantasia em si. Porém, a questão de técnicas por detrás, assim, realmente ele é muito bom, eu gostei bastante, e sim, então viraria devido aos próprios gatilhos que ele trouxe, quanto aos próprios significados e propostas que ele trouxe, quanto personagens e quanto a plot propriamente dito. Só Então, se pro, você chegou até aqui. Oi? só pro ouvinte ficar ciente também, Rafa, não tem nada de fantasia, tá? É uma obra puramente ficção histórica mesmo. É a única fantasia que tem aqui, acho que tem uma cidade que não existe, que ele inventou. O resto é puramente histórico mesmo, ambientado na Inglaterra mesmo. Ele traz elementos reais e tal. Não tem nenhum elemento fantástico, não. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. E coloca aqui se você identifica que, no caso, o homem que corrompe ou o homem já nasce corrompido. Deixa aqui nos comentários se você é mais de um ou é mais do outro lado. Beleza? E aproveitando, se você é escritor ou escritora, a gente sempre deixa o linkzinho para você mandar a super página, caso você queira que a gente dê a nossa opinião, o nosso achar. Então, bora ler!